Olá, eu sou Clecildo Barreto, professor titular da Universidade Federal de Goiás. Trabalho na área de parasitologia, relação parasita-hospedeiro, estudos bioquímicos e também, como falei com vocês, me interesso pelos aspectos da história das doenças, principalmente das doenças infecciosas e parasitárias. Recentemente ainda, durante o início dessa pandemia, um historiador alemão escreveu numa revista importante, Der Spiegel, agora em 2020, que parece que a humanidade ela ainda continua respondendo de uma certa forma da mesma maneira como foi respondida no passado. Que dúvidas parem então entre nós e nesse conhecimento, nessa relação parasita-hospedeiro, que talvez a gente não aprendeu com a história. A grande pergunta que fica sempre é: quanto tempo a gente precisa para esquecer um ensinamento que a humanidade teve, ou uma epidemia? E assim a gente viu com muitos aspectos da história. Hoje fica importante a gente perceber de que maneira, no meio dessa convivência da história, ou dessa trajetória da humanidade, cientistas, pessoas conseguiram desvendar e quebrar uma série de conhecimentos ou crenças ou ideias de como essas doenças surgiram. E esses grandes cientistas mundiais, brasileiros, trouxeram para a gente grandes experiências a respeito do como quebrar ou como a gente pode entender essas doenças. A pergunta que fica para a gente olhar para o presente e olhar para o passado através dos olhares dos nossos cientistas do passado e do presente são algumas reflexões. Uma delas seria: o que teria acontecido com essa pandemia? Como seria dado o trato à humanidade se ela tivesse acontecido ou iniciado em camadas menos favorecidas, de rendas mais baixas, de condições mais precárias de vida? Que rumo nós tivemos nesse avanço da doença, né? Ou nas grandes descobertas atualmente com os cientistas e o que haverão de acontecer, se elas tivessem acontecido em outras camadas, em outras sociedades, em determinados países que talvez não tivessem as condições primárias desse conhecimento da ciência. E isso a gente percebe que no passado aconteceu muito. Muitas dessas doenças elas atingiram primeiro camadas da população, camadas sociais menos providas de condição, de qualidade de vida. Fica para nós assim, uma fala de Albert Einstein: o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. E muitas perguntas estão sendo travadas e foram desbravadas e reiniciadas no passado por nossos cientistas. Nossa história, através da arte, da literatura, de contos de fada, citações bíblicas, parece ter sido contada fielmente, ligado com relação às doenças infecciosas parasitárias, às grandes epidemias. Atualmente, estamos na era da informação. Temos quase certeza que todos os dados, tudo que está sendo gerado de informação, será guardada de alguma forma, e através de uma fronteira do conhecimento que estamos vivendo agora, que é a inteligência artificial, todos esses dados se tornarão informações preciosas para que a humanidade no futuro possa entender e trabalhar outras situações de desequilíbrio que possa haver e que vão gerar algum tipo de doença, algum tipo de desarmonia entre uma relação micro-organismo e seus hospedeiros. A era da informação está aí e, de alguma forma, ela será um grande instrumento para que a gente faça esse tipo de controle. Cabe aqui pensar na origem da palavra ciência. Ciência, na verdade, é a sistematização, a origem latina dessa palavra, é a sistematização do conhecimento. O que é sistematizar o conhecimento? De uma forma bem simples, é a gente saber distinguir, saber separar ideias. E aí, a partir daí, juntá-las, sistematizar este conhecimento. Por isso, ao se pensar a palavra ciência, está quase que impregnado no DNA da humanidade o medo ou o risco que a gente está vivendo agora. Quando eu falo impregnado no DNA, está completamente enraizado na nossa história, traumas que nós vivemos no passado e que a ciência acabou ajudando a distinguir, a separar, a organizar, a curar. Mas esses traumas hoje trazem para a gente o medo de uma extinção, o medo de como a gente pode controlar. Mas a gente pode acreditar e confiar que a ciência, a tecnologia,
os dados, a inteligência artificial, o que vem por aí, tudo isso vai nos permitir com que a gente consiga ultrapassar esse momento e conseguir achar soluções, menos danos, como no passado nós vivemos. Mas a distância entre os calendários, entre os momentos do passado e agora, nos faz então realmente refletir o quanto é importante a gente pensar e investir na ciência hoje tão falada pelas autoridades. Temos que ouvir a ciência. Nesse sentido, precisamos fortalecer e reconhecer, antes de falar atualmente, do que foi isso no passado com os nossos cientistas. Nossa ciência viveu, ou a nossa humanidade viveu, há cerca de um século atrás, entre 1800 e o final de 1800, a chegada ou a ação, a atuação de vários cientistas importantes para a humanidade. Esses cientistas fizeram uma quebra de paradigma, né? Havia uma ideia naquela época ainda de que havia uma teoria da geração espontânea, que as coisas eram geradas por espontaneidade, né? Não se entendia tanto que haveriam micro-organismos que iriam dar origem a alguma coisa naquela vida, então tinha geração espontânea. E cientistas daquela época que descobriram várias doenças, como Louis Pasteur, Yersin, o Hansen. Do ponto de vista brasileiro, na mesma época, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Emílio Ribas, Pirajá da Silva, eles conseguiram desvendar ou quebrar o que antes a gente estava atribuindo como desgraças, castigos, pecados e essas doenças que eram desígnios de Deus. Até mesmo com a chegada de Jesus Cristo, né, a presença dele, um pouco disso já ia muito para trás no passado, ele quebrou isso um pouco do castigo, porque não há momentos na passagem de Cristo em que ele castiga as pessoas ou que ele gera algum tipo de vingança. E os nossos cientistas, anos depois, eles conseguiram também provar que existia esse mundo dos micróbios. E ainda incrementando a esse caldeirão maravilhoso da ciência que foi feito, né? E eu acho que talvez devido às crises que o mundo vivia, principalmente dessas doenças, eu gostaria de acrescentar que nessa mesma época nasceu, viveu, contribuiu para o mundo o Charles Darwin, que contribui na relação parasita-hospedeiro, por exemplo, com questões de coevolução entre esses seres, organismos e hospedeiros. O Albert Einstein, que nos traz exemplos gigantes da ciência, de entendimento da natureza, e o Sigmund Freud. Trouxeram grandes contribuições. Eu imagino como deveria ser um congresso dessas pessoas todas juntas. E o mais curioso é como interpretar, por exemplo, Albert Einstein ou Sigmund Freud ligado a essas questões de doenças. Será que de alguma forma eles foram influenciados? Podem não ter sido influenciados, mas pelo menos aqui a gente sabe que Einstein, quando veio ao Brasil, ele veio ao Instituto Oswaldo Cruz. Alguma relação deve ter tido. Acredito que todos esses pensamentos, todos esses pensadores da época, as grandes epidemias tiveram algum tipo de interferência, porque eram também sinônimos de grandes desigualdades nas sociedades que a gente vivia. Na verdade, o legado que esses cientistas deixam para nós, tanto os brasileiros, que muito nos orgulham, cientistas, e os mundiais, é que atualmente na ciência nós temos grandes desafios, e principalmente os ligados às doenças infecciosas e parasitárias, já que muitas dessas doenças têm relação com o saneamento, com a qualidade de vida. Segundo os dados atuais da Organização Mundial de Saúde, 3 a cada 10 pessoas do mundo não têm água potável. 6 a cada 10 pessoas no mundo não têm saneamento, que a gente chama de saneamento seguro. E isso tudo pode haver a qualquer momento uma grande transmissão, como já ocorre, né, em várias áreas precárias no mundo. E a gente precisa, inspirado no passado, inspirado nos relatos passados, inspirados em nossos cientistas passados e os atuais, que a gente consiga reverter e trabalhar cada vez mais a desigualdade que essas doenças causam e tentar eliminá-las, ou tentar segurá-las, ou tentar descobrir terapias que a gente possa controlá-las.
O que fica do passado, das histórias das doenças, dos contos de fadas e também dos nossos cientistas, né, de um tempo atrás, remoto, e o que traz para nós tanto autoridades como novos cientistas e aqueles que desejam entrar nessa carreira, é que ainda temos grandes desafios. A ciência, mesmo numa era da informação, na era da tecnologia, o quanto que a gente precisa avançar na sistematização do conhecimento, que é definida como ciência. Aconselho aqueles que desejarem se aprofundar e buscar, pode ser do ponto de vista mais da qualidade de vida ou da própria questão de controle dessas doenças como, que afetam o Brasil, como malária, esquistossomose, leishmaniose, filariose, doenças como a doença de Chagas, ou mundialmente falando, como a África ou na Ásia, doença do sono, doenças da dracunculose, que é uma doença que tem vídeos na internet que realmente a gente sofre de vê-los, né, desses parasitos, é a gente conseguir, de alguma forma, controlar e trazer elementos para ajudar e minimizar o sofrimento das pessoas que normalmente estão em áreas mais carentes. Diante dessa atual pandemia do coronavírus, Covid-19 que nós estamos vivendo, o sentimento que a gente tem do ponto de vista individual é que a humanidade vai melhorar. As pessoas, as relações familiares, elas vão melhorar. Mas a pergunta que fica, será que as relações entre as nações vão melhorar? Então agora a gente poderia olhar um pouco para o futuro. Será que as nações irão construir barreiras físicas ou tecnológicas para impedir um fluxo maior entre as pessoas devido ao medo de determinadas doenças? Será que em vez de construirmos barreiras, não seria melhor investirmos na busca da cura, no controle dessas doenças em suas origens? O que será que a ciência nos reserva? Que tipo de instrumentos? Será que nós vamos criar mecanismos para pessoas passarem e haver um escaneamento de que se ela tem algum tipo de doença, algum tipo de febre, como a gente está presenciando e talvez a gente não está observando, e que se torna uma barreira, ver se tem febre, ver que tipo de sintomas as pessoas têm. Hoje, nós temos, por exemplo, no agronegócio, a irradiação de alimentos. Para muitas pessoas, isso pode ser uma novidade, e para alguns, isso é uma realidade. Já nos Estados Unidos há muito tempo, no Brasil, através inclusive de portarias da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em que os alimentos, né, vários tipos de alimento, eles podem ter uma irradiação e ao mesmo tempo matar os micro-organismos. Será que isso, eticamente, teria algum sentido de haver esse tipo de barreira entre as pessoas? A gente hoje presencia outros fenômenos sociais importantes, como a questão dos refugiados, né, transferência de doenças. Como que a sociedade, a ciência vai responder por isso e com dignidade e com ética tentar minimizar esses problemas dessas transferências ou da transmissão de doenças. Segundo a professora Emília Viotti, um povo sem memória é um povo sem história. O quanto aprendemos no passado com relatos, com cientistas, e o quanto precisamos aprender nesse momento para um controle de uma pandemia. O que rogamos nesse momento é que os cientistas e a nossa fé consiga, de alguma forma, construir um planeta melhor, um controle melhor dessas doenças. Especialmente a doença que estamos vivendo nesse momento, que é o coronavírus, o Covid-19, e que nos rouba o ar da humanidade, rouba o ar do nosso planeta. Mas, ao mesmo tempo, nos traz a mensagem de que mais balões precisamos para organizar, mais balões de oxigênio precisamos para organizar e realinhar nosso planeta. Agradeço por você ter assistido aos vídeos e espero que fique na memória tudo que a gente pensa, tudo que a gente lembrou a respeito das grandes epidemias que ocorreram no mundo e que a gente use dessa experiência e traga de volta a pergunta: epidemias, quanto tempo a humanidade precisa para esquecer o que aprendeu? Muito obrigado por ter nos assistido.